Olá a todos e todas! Eu sou o professor Igor Klein Belchior, do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. Sou igualmente coordenador do LEFAMA, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Talvez vocês já nos conheçam pelo trabalho que fazemos no YouTube. Porém, agora, estamos experimentando o formato de podcasts. Inicialmente, nossa preocupação recairá no ensino de história por meio das mídias digitais, pois sabemos que elas chegaram para ficar. Sendo assim, esta rádio e este podcast fazem parte de uma série de entrevistas promovidas em parceria com pesquisadores de todo o Brasil que já apresentaram soluções bem interessantes para a produção do conhecimento histórico utilizando as redes sociais. A variedade de perfis será evidente. Escolhemos entrevistar quem está envolvido com o Instagram, com o Facebook, o YouTube e também o Twitter, na tentativa de reunir relatos de experiências que poderão vir a servir como aporte teórico para as minhas aulas, em uma disciplina na qual eu preparo os alunos para usar justamente essas novidades de uma forma crítica e profissional, mas também para você ou vocês que têm o interesse em começar a desenvolver projetos nesse sentido. Espero que gostem das entrevistas e que se interessem em conhecer mais um trabalho fenomenal desses colegas que serão entrevistados. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Rádio LEFAMA. Olá, pessoal! Para começarmos a primeira série de entrevistas, eu escolhi falar com dois grandes colegas, um colega e uma colega, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto, que administram um perfil no Instagram que eu gosto muito. A saber, o nome do perfil é Rumo a Roma. E segundo o autor, ou os autores, esse projeto ele foi idealizado por dois historiadores da antiguidade, especialistas no Império Romano Oriental, que é o caso da querida Stephanie, e o Império Romano Ocidental, que é o caso do meu caro João Vitor, que desconfiam que todos os caminhos levam a Roma, e eles querem saber qual Roma é essa. O grande objetivo da página, segundo os autores, é debater, apresentar e pensar questões atuais através do olhar dos antigos. Sendo assim, toda semana eles promovem e divulgam um novo tema acerca do Império Romano, mas também que debate com a nossa atualidade. Dentre os temas, eu chamaria atenção para os cards que eles desenvolveram sobre a violência e os direitos da mulher no mundo romano, que é uma questão muito atual, mas também qual era o papel das estátuas na política romana, pensando que atualmente as estátuas, principalmente de escravistas, foram contestadas por um movimento global. Então é com essas duas pessoas, a partir deste perfil do Instagram, que nós vamos fazer essa primeira entrevista. Fiquem com a gente! Passando a apresentação dos nossos convidados, o primeiro deles é um colega de muito tempo já, é o João Vitor Lana de Freitas. O João, atualmente, ele é doutorando pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto e é também licenciado e mestre pela mesma instituição. Ele está vinculado ao LEIR, que é o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, um laboratório que eu já tive o prazer e o orgulho de fazer parte, sob a coordenação do professor Fábio Faversani e do professor Fábio Duarte Juli. Ele também foi bolsista da CAPES no programa Doutorado Sanduíche e trabalhou como pesquisador visitante na Universidade de St. Andrews, no Reino Unido. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga, e atualmente trabalha no desenvolvimento do projeto O Crimen Majestatis e a Dinastia Júlio-Cláudia, 29 a.C. a 68 d.C. E agora vou apresentar a pesquisadora mais importante dessa conversa, a minha querida Stephanie Martins de Souza, que é doutoranda, mas também mestra e graduada, licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto,
também é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e, igualmente, foi bolsista CAPES no programa de doutorado Sanduíche, trabalhando como pesquisadora visitante na Universidade de St. Andrews, no Reino Unido. Ela tem experiência em história, com ênfase em história medieval, mais precisamente em história bizantina. Bem, nossos convidados estão apresentados. Espero que vocês aproveitem muito a nossa entrevista. Olá, João Vitor. Olá, Stephanie. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação do pessoal envolvido neste projeto Rumo a Roma. Obrigado, Igor. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, o espaço que você e o Lefama estão abrindo para a gente ter esse debate, né? Meu nome é João Vitor Lana, atualmente eu sou membro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e doutorando pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Venho desenvolvendo desde 2016 um projeto sobre o crime maestatis. O foco de análise e de compreensão é entender o uso dos tribunais de maestas como locais de disputa e competição entre a República Tardia e a dinastia Júlio-Cláudia. E eu também venho trabalhando como professor de ensino básico e, nos últimos meses, desenvolvendo, junto a Stephanie, aí, a página Rumo a Roma do Instagram. Olá, Igor. Meu nome é Stephanie e eu sou outra integrante do Rumo a Roma. Também sou doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde desenvolvo a pesquisa intitulada As Várias Faces do Imperador, Representação Numismática e Literária de Justiniano. Resumindo a minha pesquisa, eu trabalho com a imagem, a representação desse imperador nas moedas cunhadas durante o século VI, que é o período desse imperador, em algumas fontes literárias, que é a História Secreta de Procópio de Cesareia e a Crônica de João Malalas. Bem, agora uma primeira pergunta. Para vocês, o que é ser professor de história? Então, essa pergunta é muito difícil. O que é ser professor de história? O que é ser professor em geral? Quando eu penso sobre isso, aparecem tantas coisas na minha cabeça, tanto boas quanto ruins. Mas assim, para mim, ser professor em geral é ter a oportunidade de ter contato com outras pessoas, com a realidade delas, com o dia a dia delas, ensinando e ao mesmo tempo aprendendo com essas experiências. Principalmente com o nosso conteúdo, mostrar que a história vai além dos livros didáticos, que o passado está intimamente ligado com o presente, que a história que aconteceu há muito tempo, ontem, o que seja, não só ficou lá atrás, que tem toda uma ligação com o que estamos vivendo, também de mostrar ao aluno que ele é um agente ativo na história, e não só que ele está ali para ouvir o que a gente está falando, mas mostrar que ele pertence àquela sociedade, faz parte da comunidade que ele está inserido, quando a gente fala sobre identidade, sobre outros povos que nem sempre estão presentes nos livros didáticos. Através do nosso conteúdo, do ensino da história, a gente tem a possibilidade de passar um conteúdo que permite ao aluno conectar o que ele está aprendendo com a história dele, com a experiência dele. Então, se a gente fizer uma aula que permita o aluno ter essa oportunidade de se pensar dentro dessa narrativa que está sendo mostrada para ele e de conectar a história em geral com tudo que ele está vivendo, é muito interessante a gente ouvir o feedback deles também. É claro que a gente também tem muitos desafios. A gente consegue atingir todo mundo? Claro que não. A realidade em sala de aula, principalmente em sala de aula do ensino regular, não é fácil, fora condições de trabalho, salário, de reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito enriquecedora, fazer parte do dia a dia do aluno, de poder contribuir de alguma forma com a sua aprendizagem e sua vida em geral. É claro também que a gente tem que separar. Uma coisa é você dar aula no ensino regular e outra coisa é você dar aula no ensino superior, seja ele em universidades públicas, particulares. Cada professor tem a sua realidade. Mas eu acho que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito história. E para mim, além da minha pesquisa em si, a parte que foi mais enriquecedora para mim, mais interessante, foram os estágios que eu tive a oportunidade de ter contato com os alunos, de conversar com eles, de passar o conteúdo.
Isso assim é muito legal e eu espero que vocês tenham essa oportunidade e que fiquem abertos a essa experiência que é muito interessante e enriquecedora, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, acho que tanto a história quanto a docência, para mim, podem ser resumidas em duas sensações distintas. A primeira é de realização, de crescimento pessoal. É um papo meio de coach, né? Um pouco assim, mas no bom sentido, acredito. Mas o João Vitor que de 12 anos atrás, que entrou num curso de graduação na UFOP e teve que responder na primeira aula, né, o porquê escolheu história, é um João Vitor quase que completamente diferente do de hoje, que está saindo do doutorado. Obviamente que grande parte disso vem com o amadurecimento da idade, da experiência, da queda de cabelo crônica, mas gosto de pensar que a formação humanística e crítica oferecida aí pelo curso, né, pelo curso de História, além da própria prática de pesquisa, da docência, foram essenciais para me formar como um ser humano melhor, com maior autonomia de pensamento, né, mais capacidade de compreender a alteridade, de gerenciar, desconstruir preconceitos, estruturas de dominação, né. Então, acho que eu posso falar que, em um primeiro ponto, ser professor de História para mim significa crescimento pessoal. Acho isso muito importante de salientar, principalmente em um momento que vivemos um ataque direto à docência e à ciência no Brasil, sob o predicado de doutrinária, né? Eu, particularmente, em minha experiência pessoal, me sinto muito mais capaz de pensar de maneira independente e crítica do que eu era antes de entrar em uma universidade pública. Então, hoje, eu sou muito grato à história, a todos aqueles que contribuíram à pavimentação desse caminho e, de certa forma, sou grato também a mim mesmo por ter escolhido esse próprio caminho. A segunda sensação é menos agradável, e acho que posso até dizer que é menos romântica do que a primeira, é meio que um choque de realidade, assim. Acho que ela está relacionada à desvalorização social, ao abandono estrutural da pesquisa científica e da docência no Brasil. Eu tive o privilégio de frequentar espaços diversos em pouco tempo de carreira. Fui professor de rede estadual, rede privada, coordenei uma ONG, fiz quase um ano de doutorado de sanduíche numa das melhores universidades aí, do mundo, que é a Universidade de St. Andrews. Estou praticamente há 10 anos aí me formando dentro da academia, fazendo toda a minha formação em uma universidade pública. Então, o que eu consigo observar, e que realmente dá muito desânimo às vezes, é que existe um cenário muito desafiador em ser professor e historiador atualmente aí no nosso país. Primeiro, ser professor no Brasil realmente aí não é para amadores mesmo, né? Então, existem dificuldades estruturais sérias que não são ignoráveis e que eu acho que seria irresponsável responder a sua pergunta sem falar dessas dificuldades. Por exemplo, em um contexto de ensino público, né, e agora tentando ao máximo possível não generalizar, mas apontando problemas mais ou menos comuns, dentro das escolas a superlotação de sala de aula, estruturas precárias, né, um rodízio muito intenso de professores, muitos deles não têm qualificação necessária, impedindo com isso também que haja um planejamento pedagógico eficiente, né, mais ou menos de médio e longo prazo. Então tem outros problemas também incluídos nisso, né. Além disso, né, o professor em si sofre uma desvalorização profissional que é brutal, né? Então é quase um crime, né? Então um salário muito baixo, falta de plano de carreira, há uma desautorização da fala, né, e uma falta de autonomia didática que são cada vez mais recorrentes, né, e fruto de um discurso político extremamente conservador frente à pedagogia desenvolvida em sala de aula, pedagogia, experiências pedagógicas mais modernas, né? Então eu sei que a pergunta é direcionada ao ser professor, né? Mas não dá para deixar também de falar da experiência como pesquisador, que faz parte da formação de qualquer docente. Como pesquisador, acho que dentro da academia tem alguns problemas também importantes, né? Existe uma estrutura produtivista, competitiva, ela é isolacionista também, e ela aparece para a gente meio como um tabu, né? Que ninguém aí fala muito dela, todo mundo sabe que ela existe, a gente conversa sobre ela aí em meios informais, mas ninguém discute tanto essa falta de essas questões dentro da academia em geral, né? E elas incomodam muito, né? E eu vejo que não é só comigo, mas com colegas em geral também, que elas destroem capacidade criativa, saúde mental das pessoas, elas
elas bloqueiam a capacidade de colaboração, né, que é muito importante, de diálogo da universidade com o meio social, na medida em que o diálogo, esse tipo de diálogo, ele não é quantificável, ele não tem um qualis, muitas vezes também não é publicável. Então, assim, acabei dando uma resposta bem longa para uma pergunta breve, mas resumindo, acho que ser professor de história do Brasil, pelo menos na minha experiência, tem 2 pontos, um ponto muito legal, um ponto muito bom e muito gratificante do lado pessoal, mas profissionalmente ainda é um desafio bastante complicado, né? Eu agradeço a resposta dos colegas, 2 respostas muito completas. Eu acredito muito naquilo que vocês falaram mesmo. Ser professor de história, por um lado, é muito bom pessoalmente. A gente descobre muitas coisas sobre a gente, sobre a própria sociedade na qual nós estamos inseridos, mas também é muito bom no sentido de que nós podemos comunicar isso aos alunos. Eu sempre vejo em sala de aula essa transformação dos nossos queridos discentes. E da mesma forma, concordo muito com o João Vitor que existem os precalços, principalmente nesta sociedade brasileira, a qual é uma sociedade que infelizmente odeia os historiadores. Mas enfim, passando para a próxima pergunta, eu gostaria de saber de vocês se é possível ensinar história pela internet. E se sim, qual é o papel do professor ou da professora de história neste mundo das mídias digitais? Eu sou da teoria que é possível ensinar quase qualquer coisa pela internet. A história está entre as coisas, esse quase qualquer coisa aí. Mas eu acho que a internet hoje ela oferece uma possibilidade muito ampla de interação, né? E não só pode, como deve ser explorada para o ensino, não só para o ensino de história, mas para o ensino de qualquer disciplina. Em geral e de outras coisas também. Na minha opinião, o mais rápido possível que a gente aceitar essa nova realidade e se preparar para ela, menos dolorida ela vai ser nos próximos anos, né? Então, obviamente que essa é uma resposta muito simples e que outras variáveis têm que ser colocadas em torno dela. Por exemplo, primeiro que para ensinar pela internet é necessário bem mais do que a internet em si, é necessário que se ofereça uma estrutura de aprendizagem sólida, né? Então não pode ser alguém falando da garagem de casa pelo Zoom e uma conexão ruim. Obviamente que a gente está vivendo um contexto de pandemia em que esse tipo de situação ele aparece como uma situação aí de emergência, como uma situação aí de como lidar com esse cenário incomum, aí, com esse cenário atípico, mas isso não pode se perpetuar, né? Então acho que a ideia é ter uma estrutura consolidada para o ensino, né? Então o ideal seria isso. Também acho que há uma necessidade grande de preparar e treinar quem ensina para essas novas mídias digitais, para o ensino remoto, né, em geral, mas também é importante treinar quem é ensinado, né? Então isso eu acho que é essencial, porque provavelmente mais complicado do que ensinar pela internet, talvez seja aprender pela internet. É uma tentativa que exige um grau de autonomia e de maturidade com os quais eu acredito que nem todo mundo está acostumado, né? Principalmente quando a gente está falando de educação básica. Existe também um espaço de estudo, né, um local de estudo, uma coisa mais pensando no local físico assim, de estudo, né, que nem todo mundo tem em casa, né? Então, tanto para ensinar quanto para aprender, é necessário um local tranquilo, um local onde você possa ir, pensar, estudar, escutar, e ter espaço e silêncio para discutir os temas que são abordados, né? E é uma realidade social do Brasil hoje, infelizmente, que nem todo mundo tem esse espaço e tem esse local dentro de casa, né? Então, respondendo a primeira pergunta, eu acho que é possível, sim, ensinar história pela internet, mas até que ponto vai ser viável depende aí do planejamento oferecido, da estrutura que vai se ter em torno desse ensino. Bem, quanto à segunda questão, eu acho que tanto os professores como os historiadores têm quase que uma obrigação ética de ocupar espaço de fala. Acho que a gente se esqueceu disso nos últimos anos e muitas vezes a gente vem se fechando dentro da academia ou dentro da própria escola, quase que como se a gente estivesse se fechando dentro de uma redoma, né? O fantástico mundo aí dos professores de história, dos historiadores em geral, quase como se fosse isso. E aí com isso a gente acaba permitindo, né? Como acabou permitindo e vem permitindo, né? Até hoje que outras pessoas ocupassem esses espaços pelos quais a gente deveria estar disputando e decidissem por nós, falassem por nós.
E a nossa reação era simplesmente nos indignar em segredo na frente da tela do computador e do celular. Eu acho que mais e mais nos últimos anos, os historiadores, os professores em geral, vêm se manifestando nesse novo mundo, desse mundo de mídias digitais. Nem é tão novo ainda, nem é tão novo mais, né? Mas mais e mais os professores vêm se manifestando diante desse novo mundo, e eu fico feliz de ver isso, porque para mim o historiador e o professor têm que ocupar esses espaços dentro desse mundo de mídias digitais, pelo menos se ele quiser ser relevante de alguma forma na sociedade, se ele quiser levar suas ideias para um público mais amplo, se ele quiser ter suas ideias discutidas por um público mais amplo e não ficar restrito aí aos espaços que ele ocupa pessoalmente, vamos pôr assim, que ele estabelece presença, né? Então eu acho que é muito importante, é essencial para o professor de história hoje ocupar, ou pelo menos disputar, esse mundo de mídias digitais. Então, Igor, eu acho sim que essas plataformas digitais, sendo elas Instagram, Facebook, YouTube, devem ser usados para o ensino tanto regular quanto superior. A gente sabe que os alunos se interessam muito e consomem esse conteúdo diariamente, e tem muito conteúdo bom sendo produzido na internet. Então, eu acho que a gente tem que fazer uso mesmo dessas estratégias didáticas, e eu espero que isso continue pós-quarentena. A gente sabe que estamos em um momento muito complicado, devemos ficar em casa, fazer o isolamento social, mas a gente também quer continuar a nossa pesquisa, quer continuar divulgando o nosso trabalho, e agora a gente pode ver um aumento do número de eventos e palestras, em geral, sobre todos os assuntos, que possibilitou, por meio do acesso remoto, a participação de muita gente. Então a gente está conhecendo, está tendo um intercâmbio muito interessante de pesquisas, com os professores também, que a gente sabe que a realidade da maioria dos alunos é de não bolsistas, né? Infelizmente a gente não tem esse auxílio, é difícil a gente se locomover e participar dos eventos que são caros, não só a inscrição, mas a nossa ida até os locais. Então, eu espero que, principalmente no ensino superior, essas atividades continuem e que sempre tenha essa possibilidade da gente participar de forma online dos eventos, porque isso ajuda muito, é muito interessante para a gente divulgar o trabalho e conhecer e ouvir críticas, sugestões sobre as nossas pesquisas. Mais uma vez, são respostas muito interessantes as que vocês deram. Eu concordo com ambas as respostas. E aproveitando o gancho, digam para mim então, por que vocês escolheram o Instagram? Na verdade, o Rumo a Roma, ele era para ser um canal no YouTube. Eu acho que esse é o objetivo final, é a nossa ambição final ainda. Mas eu acho que a questão que pesou é que um canal desse tipo, ele exige um tempo de preparação muito maior, e existe também um projeto mais bem consolidado, assim, né? Então a gente teria que gastar um pouco mais de tempo para trabalhar com edição de vídeo, com algumas outras ferramentas que são mais complexas, né, do que o Instagram, não só com o conteúdo, mas com essas ferramentas também. E isso acabou se juntando num momento meio turbulento para a gente, né, tanto para mim quanto para a Stephanie, que a gente está no fim do doutorado, trabalhando, e que seria meio difícil adaptar toda essa rotina assim, de uma novidade tão grande quanto o YouTube para a gente nesse momento. Então, a gente acabou se reunindo e decidimos também que, antes de migrar para o YouTube, né, a gente deveria ter uma experiência mais simples diante do público, para a gente verificar aí a aceitação, apresentar o projeto e ir aprimorando esse projeto com base nas críticas recebidas. Então, pra gente também, essa é uma oportunidade do Instagram, é uma oportunidade também da gente pegar alguma bagagem, a gente adquirir uma rotina de postagem, definir identidade, etc, etc. E a pandemia acabou acelerando um pouco as coisas, né? Então a gente escolheu o Instagram nesse sentido também, porque a gente acha que é uma rede social dinâmica, né? Talvez uma das mais dinâmicas aí, que proporciona uma facilidade de recursos muito grandes entre aquelas redes mais populares, pelo menos. Provavelmente nas próximas semanas a gente deve iniciar também uma página no Facebook, né, que vai ter o objetivo de complementar essa página do Instagram, que o Facebook ainda é a rede social mais usada do Brasil,
e vai dar um espaço para a gente também maior disposição de ideias, incentivando o debate em torno dos posts, né, funcionando talvez até como um fórum, assim. Então eu acho que seria uma rede, uma mídia social complementar assim ao Instagram, e a gente já está com plano para poder expandir para ela. Realmente o trabalho com redes sociais, ele é um trabalho, por assim dizer, trabalhoso, no sentido de que os historiadores, o professor, ele tem que saber mexer com muitas ferramentas para produzir esse conteúdo. Foi o que você disse, João. Não é muito fácil a gente produzir algo no Photoshop, produzir um cardzinho interessante, ou até mesmo somado a isso, ter atenção para um conteúdo histórico embasado numa bibliografia. E quando a gente vai para o mundo dos vídeos, eu estou tendo essa experiência com o canal do Lefama, fica muito mais complicado. Eu mesmo tive que tomar um grande tempo da minha vida para aprender a mexer com edição de vídeo, né? Que não é algo inato, que a gente já nasce sabendo. Enfim, aproveitando então, né, já que você me justificou o porquê do uso do Instagram, e tomara que o canal do YouTube ele venha logo, gostaria até de contribuir com esse canal, eu vi que vocês dão preferência, obviamente, ao conteúdo de Roma Antiga. E eu gostaria então de saber como é que vocês escolhem os temas e os subtemas a serem trabalhados. É pensando em questões atuais ou vocês têm alguma temática já decidida a qual vocês seguem independente do que possa vir ou surgir no debate atual? O foco da página é a história antiga. Devido à nossa própria formação, como a gente falou anteriormente, nós dois somos historiadores e estamos fazendo um doutorado em história antiga. A gente já tinha ideias e a gente já estava pensando em formas de ensinar a história de uma forma didática, interativa, sobre um tema que às vezes as pessoas não têm tanto acesso, que é a história de Roma, tanto ocidental como oriental. Mas a gente também sabe que já tem muito conteúdo na internet e a gente queria trazer com uma abordagem diferente. Por isso que a gente pensou essa ideia principal da página, que é trazer o Império Romano através de questões atuais. Então, por exemplo, a gente pega temas que estão em alta na semana ou no mês, que estão sendo amplamente debatidos na mídia em geral, e a gente tenta fazer um link com o Império Romano. Então, por isso a gente tem posts sobre a pandemia, moedas, corrupção, estátuas, tudo isso, todos esses assuntos estão sendo discutidos. Então, seria uma nova forma da gente entender os romanos, pensar os romanos através dessas questões atuais. Além dessa temática principal, né, que é pensar os romanos com o olhar atual, assim, a gente também tem outros planos para a página. A gente separou por temporadas, não sei se esse é o melhor termo, né? Mas a gente decidiu já fazer a próxima temporada, mais ou menos com 10 posts sobre mulheres no poder no Império Romano. Então pode ser imperatrizes ou não. Nós já elencamos essas personagens e vamos escrever sobre elas, não só a gente, mas também a gente vai contar com a contribuição de outros pesquisadores. A outra temporada, que também já está definida, é sobre as pesquisas dos nossos colegas. A gente tem muito interesse de divulgar o que a gente está fazendo na universidade, não só eu e o João, mas os nossos colegas do LEIR, de outros grupos. Então a gente vai chamar esses pesquisadores para tratar sobre o Império Romano e vai divulgar o trabalho deles na página. E a gente está muito ansiosos, né, com essa temporada. Eu acho que vai ser muito legal. Outro ponto também que a gente tenta destacar nos nossos posts é que a gente trata do Império Romano tanto oriental quanto ocidental. Então a gente traz temas do Império, desse chamado Império Bizantino, porque além da gente querer quebrar com essa visão tradicional de uma história só ocidental, a gente vê um crescente interesse das pessoas sobre essa história oriental, não só o interesse das pessoas curiosas, mas o número de estudos e pesquisas e eventos sobre esse tema também. Então, basicamente, a gente decidiu fazer temporadas para a página, né? E a nossa página vai se dividir em temporadas regulares, e cada uma das temporadas regulares vão ter 9 posts, e algumas temporadas de temas especiais que vão fugir um pouco dessa questão tipo de atualidade, de tentar relacionar a antiguidade com questões atuais, que vão ser temporadas mais breves, em torno de 6 posts aí que a gente estava pensando. Inclusive a próxima vai ser uma dessas.
Entre essas temporadas, a gente acaba inserindo intervalos aí de 2 semanas, estamos em um desses intervalos, né? Para a gente poder interagir com os seguidores e pensar em estratégias novas, de exposição de ideias, né? E ver quantas anda a página, ver aí o que a gente precisa melhorar e tal, pensar em novos temas também, talvez uma nova estrutura de imagem, né? De design para a página e tal. Então são 2 semanas de férias, de recesso, entre aspas, assim, do Rumo a Roma, mas que a gente tira essas 2 semanas, pelo menos no nosso planejamento, para poder repensar o que há de bom e o que há de ruim na página, né, na experiência que a gente teve. Então, como os posts são semanais, né, respondendo já a sua pergunta também, existe sim uma seleção bibliográfica, né, que é discutida e definida semanalmente também. Não é nada muito assustador, nosso objetivo não é fazer um debate bibliográfico acadêmico, denso, bem consolidado, descritivo assim, sobre os temas, mas é trazer informações úteis, de fácil acesso para as pessoas compreenderem e se interessarem mais pela antiguidade romana em geral. Por isso, normalmente a gente separa 1 ou 2 fontes, 1 ou 2 textos de pesquisadores modernos, nos quais a gente procura construir aí a argumentação principal dos posts. A gente procura sempre dar visibilidade para pesquisadores brasileiros aí, quando é possível, né? Quando tem alguém que a gente conheça estudando o tema. Essa é uma preocupação que a gente tem quase como um mantra da página, assim, é uma dos 10 mandamentos do Rumo a Roma, seria isso. Então, obviamente que um dos objetivos disso é fortalecer a exposição dessa produção acadêmica nacional, que vem ficando cada vez mais forte, né, com o tempo, mas também tornar o acesso do nosso público leitor mais fácil, já que a gente sabe que nem todo mundo tem conhecimento ou mesmo tempo e disposição aí para ler coisa em outra língua, né? Normalmente a gente faz um recorte bibliográfico simples mesmo, para simplificar também o máximo possível os posts, já que existe um limite aí honesto de caracteres no Instagram, que é uma rede dinâmica, mais voltada para a exposição de imagens do que de textos mesmo. Mas mesmo sabendo isso, o foco da página são textos, né? Então a gente procurou criar aí uma identidade visual mais limpa, que permita ao visitante da página interagir rápido com os temas. E acho que no geral a página tem a ambição de servir como um catálogo de verbetes, mais ou menos nesse modelo, assim, que permite uma consulta rápida para quem se interessar pelos temas expostos. Acho que a gente também tenta sempre procurar postar imagens, né, junto com algumas dinâmicas, igual a Stephanie falou, enquetes, alguns memes, indicações de vídeos, né, de outros colegas, páginas de outros colegas também, mas isso a gente deixa sempre para os stories também, justamente para entrar naquela questão assim da página ter um layout assim mais limpo, uma coisa mais clean assim que define a gente, que consegue servir de identidade visual para não ficar muito bagunçado na nossa página inicial, né? E facilite também o acesso das pessoas. Pois bem, se vocês estão preocupados com a aceitação da página, pelo menos na minha opinião, o perfil é muito legal. Eu gosto bastante das imagens, até da pouca quantidade de textos, como o João bem mencionou, né, João? Assim, mas eu acho que, apesar do Instagram não permitir tanto texto, eu acredito que a página é muito bem montada. E bem, assim, montada no sentido, até citando a Stephanie, no privilégio que ela dá a uma antiguidade, ou a esse mundo antigo, muito mais global, no sentido de que abrange tanto o Oriente quanto o Ocidente, do que o que a gente está acostumado a ver necessariamente nas páginas de história antiga, que são páginas que muitas vezes privilegiam uma narrativa ocidental. Não só a questão de privilegiar essa narrativa ocidental, mas transformam a história antiga ocidental numa história ufanista. E algo que passa muito longe do projeto de vocês. Então, aqui fica o meu louvor, né, ou pelo menos o meu elogio a essa página de vocês, que está muito legal. Mas enfim, passando para a próxima pergunta, já encaminhando para o nosso final, qual é o público que vocês têm em mente quando vocês pensam em produzir conteúdo acerca da história romana, tanto oriental quanto ocidental? O nosso público é bastante amplo e essa era a ideia da página, tanto dialogar com o aluno do ensino regular, mostrar a história antiga, a história do Império Romano de uma forma simples, didática, acessível, trazendo as fontes e um conteúdo que não é acessível para quem não está fazendo o curso de história em si, mas que as pessoas têm bastante curiosidade e que consomem
esse conteúdo na internet. Também a gente queria dialogar com os universitários, né? Com os nossos colegas, professores, grupos de pesquisa, mostrando nosso trabalho, conhecendo os trabalhos dos colegas. E eu acho que a página atinge esse objetivo. Dentro dos nossos seguidores, nós temos os dois públicos, encontramos muita gente curiosa, muita gente que tem um interesse sobre o Império Romano, mas também a maioria são estudantes da graduação, que buscam saber mais sobre, né, o nosso trabalho, pesquisas, e dialogam bastante com a gente, tanto através de comentários como no direct, e enviam para a gente sugestões e dúvidas. Bem, e agora uma observação rapidinha que eu peço a um de vocês podem escolher quem vai responder, não é bem uma resposta necessariamente, mas eu gostaria que deixassem alguma dica, né? Eu estou pedindo, deixem alguma dica para quem está começando a se aventurar no ensino nas mídias digitais. A nossa página é muito nova, ela tem apenas 2 meses. Acabou de completar 2 meses e nesse pouco tempo o que a gente notou que além, né, claro, do conteúdo, o conteúdo tem que ser interativo, de qualidade, que as pessoas se interessem, você tem que ter alguma coisa nova e bem fundamentada para trazer para as pessoas, a sua frequência na rede que você escolheu, seja Instagram, Facebook, Twitter. Por exemplo, nós decidimos que vamos publicar toda semana. Então, toda semana a gente pega um tema que está em alta, fazemos o post e publicamos todo domingo à noite, mais ou menos entre 6 e 7 horas. E durante a semana a gente também tenta alimentar a página com stories, indicando alguma página, grupo de pesquisa, evento, ou interagindo através de enquetes, alguns joguinhos. E através dessas pequenas coisas diárias a gente vai conseguindo mais seguidores e a gente interage muito com as pessoas que respondem a gente. E também tem os grupos de pesquisa e outros pesquisadores que divulgam também a nossa página. E por isso ela tem crescido pelo menos um pouquinho toda semana. Outro ponto também, para quem trabalha, né, com educação, principalmente a gente, né, que estuda um tema que não é acessível a tanta gente, que é o Império Romano, é você trazer uma linguagem mais didática, uma linguagem simples, e trazer o que as pessoas não têm acesso. A maioria das pessoas talvez não tenha acesso, que são as nossas fontes. A gente sempre tenta trazer uma fonte traduzida, sendo ela imagética ou literária. E também usamos de trabalhos de pesquisadores brasileiros, né, em português, que além de valorizar, né, e divulgar o trabalho dos nossos colegas, a gente mostra que tem gente aqui estudando isso, que as pessoas podem ler e ter acesso a esse conteúdo que a gente está aqui falando essa semana. Poxa, eu como professor de História Antiga, fico muito grato a vocês pelo perfil. É um perfil que dá para aproveitar bastante no ensino regular de História Antiga. Estendo o convite a todos os demais colegas que ensinam esse tipo de conteúdo, tanto nas universidades como no ensino médio, ensino fundamental, a conhecerem o trabalho do João Vitor e da Stephanie. Que, aliás, né, eu não só já elogiei muito, mas uma das coisas que eu gostaria de firmar aqui, e o que eles já falaram bastante, é o uso extensivo que eles fazem dos demais colegas brasileiros. Uma historiografia brasileira acerca do mundo antigo, ela não é algo excepcional, ela é algo que dialoga diretamente com a historiografia que vem sendo produzida tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porque nós temos pesquisadores e pesquisadoras da mais alta qualidade aqui neste país, e dentre eles, obviamente, o João Vitor e a Stephanie. E agora, gente, vamos despedir do público. Eu já me despeço por aqui de vocês. Eu agradeço quem ficou até agora assistindo esse prazeroso diálogo com os meus colegas. A gente queria agradecer mais uma vez ao Igor pela oportunidade de falarmos sobre o Rumo a Roma, que é um projeto muito importante para a gente, que é um projeto que a gente já vem pensando há algum tempo, né, de como trazer o Império Romano de uma forma didática, acessível para todo mundo. Esperamos que vocês gostem da página e se interessem pelo conteúdo.
Qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre os temas abordados em nossos posts. E também, se alguém tiver sugestão de temas ou sobre alguma melhoria da página, pode entrar em contato com a gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de agradecer, por fim, também ao Igor, né, pelo convite, pelo espaço concedido e a todos vocês aí que tiraram um tempinho para poder escutar um pouco das nossas ideias, um pouco das nossas experiências nesse bate-papo. Um abraço.